Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Hoje eu quero começar esse episódio contando uma história. Um bebê nasceu nos Estados Unidos com uma mutação genética raríssima. Em poucos dias de vida, seu organismo já não conseguia processar proteína e as chances de sobrevivência eram mínimas. Foi então que cientistas, médicos e instituições se uniram para criar em tempo recorde uma terapia genética personalizada, feita sob medida para aquele único DNA. Em 6 meses, apenas 6 meses, aplicaram a correção diretamente no corpo do bebê, usando uma técnica de edição chamada base editing. E o caso, que é bem recente, foi considerado um marco para a medicina do futuro. Um final feliz que a gente espera ter por aqui também. Mas, no Brasil, a medicina genômica enfrenta obstáculos bem concretos. Falta de profissionais capacitados, acesso restrito a teste genético e uma enorme distância entre o potencial da ciência e a prática do sistema de saúde. O que nos falta não é talento, é investimento, estrutura e visão de longo prazo. E justamente por isso, estudos com que mapeou o DNA de mais de 2.000 brasileiros ganham ainda mais relevância. Publicado na revista Science, o trabalho revelou mais de 8 milhões de variantes genéticas inéditas para a ciência. Um dado que reforça o que muitos especialistas já sabem: entender o DNA brasileiro não é só um avanço nacional, uma contribuição global para uma medicina muito mais diversa, precisa e, por fim, acessível. No episódio de hoje, a gente conversa com a doutora Ícia Lopes Sendes, que é uma neurocientista e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E não para por aí. A Ícia é presidente da TAG-G, o Grupo Consultivo Técnico sobre Genômica da Organização Mundial da Saúde, OMS, e lidera um time internacional responsável por propor diretrizes para ampliar o acesso à medicina genômica em países de baixa e média renda como o Brasil. Professora Ícia, é uma honra recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Prazer é todo meu. Maravilha. Professora, antes de entrarmos nos desafios da medicina genômica, que é o nosso tópico de hoje, eu queria começar entendendo melhor o seu trabalho na OMS. O que é a TAG-G, esse grupo técnico de especialistas que você preside, e qual que é exatamente sua missão junto à Organização Mundial da Saúde hoje? TAG-G é uma sigla que vem do inglês, significa Technical Advisory Group on Genomics, e para o português seria um grupo técnico consultivo em genômica, que foi estabelecido pela Organização Mundial da Saúde no segundo semestre de 2023. Então, é um grupo de especialistas de várias sub-áreas da genômica que está atuando junto à OMS para orientar os avanços da área de genômica aplicada à saúde, para assegurar que esses avanços ocorram de forma segura, ética, equitativa, aplicados à saúde pública. E existe uma preocupação especial desse grupo com os países de baixa e média renda. Então, esse grupo discute temas dos mais diversos relativos ao uso da genômica na saúde, como, por exemplo, a proteção de dados pessoais, porque a genômica ela se baseia muito em bancos de dados públicos, a formação de profissionais que são necessários para atuar nessa área da genômica, e com o grande objetivo de evitar que as desigualdades em saúde sejam aumentadas, exacerbadas com a chegada dessas novas tecnologias na medicina. Então, a TAG-G ela ajuda a OMS a criar diretrizes, recomendações e estratégias para que os governos, ministérios da saúde dos diversos países possam estabelecer os seus programas de genômica aplicada à saúde para o benefício da população e, em geral, da população do país como um todo, e não apenas aplicada às elites que podem
pagar por esses benefícios, né? Então, essa é uma preocupação muito, muito grande da equidade e para que todos os países tenham a sua prerrogativa de estabelecer quais são as suas prioridades, mas orientados por recomendações em comum, que são essas que que já estamos trabalhando há algum tempo, já existem publicadas, mas que estamos ainda desenvolvendo um pouquinho mais. Interessante, quer dizer, então a OMS tem o foco do trabalho, a formulação de diretrizes para a genômica em países de baixa e média renda, como você comentou, dentre eles, obviamente, o Brasil, né? Eu fico curioso em saber que tipo de impacto que a genômica pode ter na saúde pública, por exemplo, especialmente em contextos como o do Brasil, nosso país aqui. Então, a gente não pode falar do contexto da saúde no Brasil sem falar do SUS, né? Então, que é o maior sistema público de saúde do mundo, unificado, né? E justamente essas diretrizes vão procurar orientar o SUS na implementação dessas estratégias de genômicas aplicadas à saúde para a melhora da saúde da população, né? O objetivo é sempre esse. Fazer uso das tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que já estão sendo desenvolvidas, para que, ao final, a gente garanta uma melhor atenção à saúde para toda a população, né? E nós sabemos que as tecnologias genômicas estão sendo muito eficientes na área de diagnóstico, por exemplo. Então, nós temos o diagnóstico, nesse momento, principalmente de doenças raras, não é? Que aqui eu chamo a atenção que o Brasil tem uma política pública para doenças raras desde 2014, foi o primeiro país das Américas a estabelecer essa política de doenças raras, e na verdade é um dos poucos que tem essa política pública, e principalmente no sentido de fazer com que o benefício desses desenvolvimentos atinjam a população em geral. Então, se nós estamos falando de diagnóstico, que esse diagnóstico seja disponível a toda a população, se nós estamos falando de terapia, que essas novas terapias que estão sendo desenvolvidas baseadas nesse diagnóstico mais específico que a genômica pode fazer, né? Para que isso atinja a toda a população e não somente aquele pequeno grupo que pode custear, independente do governo, essas terapias. Legal, quer dizer, você usou um termo para isso, né, que é a genômica mais equitativa, né? Inclusive, vocês publicaram um artigo na Nature Medicine, né, trazendo recomendações para tornar a genômica mais equitativa. Quais são hoje, na sua visão, os principais entraves para a expansão dessa ciência aqui no Brasil? O Brasil enfrenta desafios para expandir a genômica na saúde como qualquer outro país, né? E eu diria até que nós levamos vantagem em relação, por exemplo, a outros países de renda média e baixa, porque nós temos o SUS. Então, o SUS é um instrumento de equidade importantíssimo na atenção à saúde no Brasil. E a gente nunca deve menosprezar isso, deve sempre estar gratos por termos o SUS e lembrar que, em termos de América Latina, por exemplo, o Brasil é o único país que conta com um sistema único, universal de saúde, né? No entanto, especificamente falando dos desafios, é importante a gente reconhecer que já existe, né, na situação, sem a gente falar de implementação da genômica, um subfinanciamento crônico para o sistema de saúde no Brasil. Isso não é só no Brasil, até nos países desenvolvidos existe essa pressão para se conter os gastos e não aumentar os gastos com saúde pública, né? E isso, obviamente, isso é um desafio maior quando você fala em implementar novas tecnologias. Aqui, fazendo uma ressalva, o Brasil tem um sistema muito robusto e muito eficiente de incorporação de novas tecnologias no sistema público, né? Que garante que as tecnologias que vão ser incorporadas no SUS tenham a sua validade em termos de eficácia e até em termos de custos bem estabelecidos. Então, isso já nos ajuda muito, mas a gente tem que sempre lembrar que, principalmente no início da implantação dessas tecnologias, existe um gasto maior.
né? Então, porque nós precisamos de uma infraestrutura adequada. Então, por exemplo, quando nós falamos de testes genéticos, então um parque de equipamentos distribuído em diferentes regiões do país para que você garanta o acesso ao diagnóstico. Nós temos que ser capazes de criar, como eu já tinha citado, bancos de dados, né, criar, manter e gerenciar bancos de dados de informações genômicas da nossa população. Isso implica em gastos, né? Há também a questão dos profissionais que são dedicados a essa área da genômica. Então, em termos da especialidade médica, nós estamos falando dos médicos geneticistas, que infelizmente nesse momento somos raros, né? São os especialistas em doenças raras e somos raros, porque existem apenas 370 profissionais médicos geneticistas com título de especialista no Brasil, sendo que apenas 180 atuam no SUS. Então, nós estamos falando de questões que necessitam de expansão desses profissionais. Existem outros profissionais que, por exemplo, não existem no SUS ainda, né, que são os aconselhadores genéticos, que inclusive é uma profissão que não é regulamentada no Brasil ainda, apesar de ser regulamentada em todos os países desenvolvidos do primeiro mundo, né? E um outro profissional seria o bioinformata também, que teria que ser incorporado nos quadros do SUS. Ele não existe hoje, então o aconselhador genético e o bioinformata, nós vamos ter que pensar aí em como incorporar esses novos profissionais às equipes de saúde, né? E, finalmente, uma lacuna importante é a questão da escassez dos dados genômicos da população brasileira. Nós somos uma população muito diversa, uma população miscigenada e que existe também uma característica de regionalidade. A constituição genética da população brasileira varia nas diferentes regiões do país. Então, se nós quisermos fazer a coisa adequadamente para todo o país, nós vamos ter que gerar esses dados, né? E aí também, não é que nós estamos começando do zero, já existem programas muito importantes que já estão fazendo isso desde 2019, e eu posso citar o projeto Genomas Brasil, que é um projeto do Ministério da Saúde, do DECIT, e que está já fazendo essa coleta de dados e esses dados, e já estão estudando a melhor maneira de disponibilizar esses dados em bancos públicos para benefício de toda a população. Olha, você falou bastante informação aqui. Eu devo tentar desempacotar um pouquinho em algumas perguntas aqui. Eu achei super interessante. Primeiro, um dado que impressiona muito, né? Você falou um pouco de escassez de profissional. Pelo que a gente tem lido aqui, né? A OMS recomenda um geneticista para cada 100 mil habitantes. E a realidade do nosso país é 1 a cada 520 mil, ou seja, 5 vezes pior, né, do que a recomendação aqui. Como que essa escassez afeta a implementação da genômica na prática clínica? Porque é onde pega, né? É realmente, né, é a mão na massa. Exatamente. Então, hoje, o profissional médico, a especialidade médica, que tem um treinamento específico para atuar nessa área de genômica na medicina, é o médico geneticista. Claro que existem outros especialistas que acabam também atuando, né, que reconhecem a necessidade desse conhecimento nas suas especialidades, mas não é a maioria dos profissionais das outras especialidades. Então, nós vamos ter que, à medida que esses serviços se tornam mais disseminados no SUS, nós vamos ter que pensar em como lidar com essa escassez. Por exemplo, hoje, a maneira como isso está planejado pela política de doenças raras, que é onde estão as doenças genéticas no Ministério da Saúde, né? Existem centros de referência. Então, os geneticistas estariam nesses centros de referência. Já existem mais de 30 centros de referência para doenças raras no Brasil, e os geneticistas estão nesses centros especializados. No entanto, por exemplo, uma preocupação muito grande que eu tenho é a agilidade com que os pacientes vão chegar da atenção primária, né, lá da unidade básica de saúde, que é a entrada do SUS, até os centros de referência para doenças raras. Nós não queremos que isso seja um processo muito demorado.
Por quê? Porque existem já várias doenças que após a confirmação do diagnóstico pelos testes genéticos, existem terapias que já estão incorporadas no SUS, que podem ser oferecidas para esses pacientes e vão mudar a história da doença para esses pacientes, ou seja, doenças que poderiam gerar uma incapacidade muito grande para os pacientes, hoje em dia já tem tratamentos específicos, mas depende do paciente chegar, ser reconhecido lá na entrada, né, se ser encaminhado rapidamente para os centros de especialidade. Então, a gente não pode pensar que é só o geneticista que pode deter esse conhecimento, claro, porque ele não vai estar em todas as unidades básicas de saúde. Agora, né? Seria interessante a gente aterrissar um pouquinho, para quem está nos ouvindo. Você consegue dar um exemplo de uma doença que, se a gente conseguir, né, intervenir de maneira rápida, ela tem cura, ela consegue um tratamento? Eu vou dar um exemplo de um grupo de doenças, tá? Ao invés de falar o nome, porque em geral elas são doenças raras individualmente, em geral tem nomes complicados, mas tem muitas que são agrupadas numa classe que são chamadas doenças metabólicas. São doenças que faltam ou então tem um excesso de alguma substância no organismo. E à medida em que a gente reconhece essa falta ou esse excesso, essa substância pode ser administrada na forma de medicamento. E aí um indivíduo que iria sofrer pela falta dessa substância, né, agora não vai ter mais, vai ter o seu metabolismo normal e um desenvolvimento normal, geralmente são doenças que acometem crianças, mas ele precisa do diagnóstico para a gente reconhecer qual é a medicação específica. Muito legal, muito bacana, deu para entender super claro. Agora, por outro lado, né, professora, o fato de não ter muito profissional também é uma oportunidade, né? Tem muita gente definindo a sua carreira ainda, entrando no mercado de trabalho. Eu acho que, obviamente, esse aqui é um campo, pelo que eu entendo, é muito promissor, né, de muito espaço ainda, com poucos profissionais, então eu acredito que pode ser uma excelente oportunidade para quem esteja definindo uma carreira aqui, né? E você comentou, além de médicos geneticistas, né? Você falou um pouco também de outro profissional, que eu pessoalmente não tinha ouvido falar, que é o aconselhador genético, certo? Como que a gente está em termos de formação e regulamentação dessa área específica aqui no Brasil? E eu estou curioso para saber qual que é o papel do aconselhador genético, né? Versus vis-a-vis o profissional já, né, o padrão. Perfeito. Então, esse também é um outro ponto importante, um outro, como a gente fala, um gargalo importante, né, na implementação da genômica, é que no Brasil a profissão de aconselhador genético, ela não é regulamentada. Ao contrário do que acontece em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. Eu fiz a minha formação no Canadá e eu convivi com muitos aconselhadores genéticos, né? Na prática hoje no Brasil, quem faz o aconselhamento genético, eu já vou falar o que é o aconselhamento genético, são principalmente os médicos geneticistas, como parte da sua atuação, né? Então, hoje em dia, apesar de existirem ao oferecimento de alguns treinamentos em aconselhamento genético em pouquíssimas universidades, em pouquíssimos cursos no Brasil, não existe um reconhecimento formal dessa profissão, né? Fora do Brasil, essa é uma profissão que o treinamento acontece em nível de pós-graduação. Então, vários profissionais diferentes poderiam, depois da sua graduação, e aí eu vou citar enfermeiros, psicólogos, biomédicos, poderiam fazer essa pós-graduação, um treinamento específico e atuar como aconselhadores genéticos. Então, é muito importante ressaltar que às vezes fica assim, o que é o aconselhamento genético? É apenas a explicação de um exame, do teste que o indivíduo fez. Não é apenas isso. Então, a explicação do exame faz parte, mas o aconselhamento genético ele envolve todo um processo de comunicação entre o profissional, o paciente e a família, acolhimento, apoio emocional, para que a tomada de decisões em relação a tratamentos, em relação às opções de reprodução, né, de ter filhos e a maneira em que isso pode acontecer,
vai ser tomada pelo paciente ou pela família de uma maneira bem esclarecida. Então, é um profissional importantíssimo para, digamos assim, dissecar ou para ajudar o paciente e a família a entender aquelas informações genéticas que às vezes são muito complexas, né? Então, esse é o profissional que vai estar ali na linha de frente, ajudando a família a entender o que significa o diagnóstico, o que significa o tratamento, quais são as opções e, obviamente, fornecer apoio emocional, psicológico, para essa família poder conviver com doenças que, em geral, são doenças graves, não é? Então, é um profissional que tem uma formação muito específica. Veja que eu falei várias bem qualidades. É bem específico. Uma mosca branca quase, hein? Exatamente. Então, é necessário que a gente crie, primeiro, regulamente a profissão, porque sem uma regulamentação as pessoas não vão querer se dedicar e treinar. Né? Claro. Então, se regulamente e depois a gente oferece, se pode oferecer então de maneira mais disseminada aí, cursos de formação específicas para o aconselhador genético. Legal, quer dizer, mais uma oportunidade, hein? Mais uma oportunidade legal aqui. Ícia, esse ano, um estudo publicado na revista Science sequenciou mais de 2.700 genomas brasileiros e revelou mais de 8 milhões de variantes inéditas ao nosso conhecimento aqui. Qual que é a importância científica, né, e até geopolítica de entender o que está por trás do brasileiro, né, o nosso DNA? Então, eu inclusive, num editorial que foi escrito no jornal que publicou esse aí, eu falei, olha, isso é só o começo, porque aí foram 2.000. Imagina a hora que nós tivermos 100.000 sequenciados, que é de várias regiões do Brasil, que é o objetivo, por exemplo, do Genomas Brasil, né? Nós vamos ter um número de variações genéticas muito grande identificado. E por que é importante isso? Bom, a variedade genética no genoma humano é aquilo que é mais frequente, só que tem muitas variações que não foram vistas ainda, porque as pessoas que possuem essas variações não foram sequenciadas. Muitas dessas variações são normais, é o que nos faz diferente de um indivíduo para o outro, e algumas dessas variações estão relacionadas com doença. Tá? Então, conhecer o genoma de uma população, primeiro, é conhecer e entender melhor o que faz uma variação genética levar à doença e ser apenas o diferencial da cor do cabelo, vamos dizer assim, né? Então, o que faz uma causar doença e a outra ser apenas uma variação da normalidade, como a gente fala. E, para aquelas que causam doença, identificar todas as possibilidades, né? Para não deixar nenhuma aí sem identificação. Como a população brasileira é muito miscigenada e muito grande, e tem uma variedade muito grande de região para região, o DNA do brasileiro é riquíssimo em informação. Então, não é informação só para o Brasil, é informação para o mundo inteiro. Entender melhor o genoma do homem. Mas, especialmente para o Brasil, é importante porque é através desses dados que nós vamos conseguir aplicar melhor a medicina genômica, descobrindo as prioridades. Então, quais são as prioridades? Elas estão escritas lá no nosso DNA, aquilo que nós temos de mais frequente que está levando a doença, né? E também possibilitar o desenvolvimento de terapias específicas para essas alterações. Tá? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter que continuar contando com aquilo que é desenvolvido fora do Brasil, que não só fica mais custoso, né, mais caro para o Brasil pagar, porque nós temos que pagar os royalties, né, os direitos, né, de quem inventou, mas muitas vezes podem não ser as terapias ideais, porque não levou em conta as diferenças genéticas do brasileiro. Certo? Então, é uma questão estratégica, estratégica em termos de saúde e estratégica em termos de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico para o país. Bacana, muito legal. Como que está o Brasil de fato, né? Quando a gente compara, apesar que a gente teve uma jornada incrível nos últimos 10 anos, a evolução foi imensa, mas a gente ainda está muito longe de um país desenvolvido, nos Estados Unidos, uma Europa? Quer dizer... Olha, eu acho que é diferente. Por exemplo, quando você compara com os Estados Unidos, tem um problema sério nos Estados Unidos, eles não têm saúde pública.
Fala. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem acesso ao seguro-saúde, ele e para ter acesso ao seguro-saúde você tem que ter um bom emprego, ele é um indivíduo de segunda categoria em relação à saúde, o que não acontece no Brasil. Então, assim, eu diria que nesse aspecto nós estamos anos-luz à frente dos Estados Unidos. Nós estamos também muito à frente de todos os países da América Latina, que não tem um sistema de saúde organizado como o nosso e não tem política para doenças genéticas, para dentro da política raras. Aí você fala, e vamos comparar com a Europa. Então, na Europa, eles já têm um caminho mais longo, né? Então, lembrar, por exemplo, da Inglaterra, né, do Reino Unido, no qual nós inspiramos o nosso sistema de saúde, eles têm isso desde... O SUS foi criado na Constituição de 88, e eles têm desde a década de 50. Aliás, eu acho que hoje é reconhecido como um dos melhores do mundo, mais sofisticados do mundo, né? E em termos de genômica também, eles estão lá na frente, legal, certo? Legal. Então, assim, não dá para comparar, eles estão muito à nossa frente, inclusive muito do que nós estamos fazendo seguindo o caminho que eles têm trilhado, porque a gente não precisa reinventar a roda quando a coisa dá certo, claro, certo? Mas certo. Você sabe que eles também copiam muita coisa do sistema do Brasil? Por exemplo... os visitadores, as equipes de medicina de família que vão visitar as pessoas em casa, eles estão copiando isso do Brasil, do SUS brasileiro. Então, olha que interessante, não sabia. Então, tem as duas coisas, né? Legal. Mas, assim, eu diria que nós, em relação aos países de renda média e baixa, nós estamos lá na frente. Eu ouso dizer até que somos o número 1 aí em termos de implementação disso, mas se a gente compara com os países de renda alta, nós ainda temos alguns desafios. E, bom, a gente comentou bastante de saúde pública, eu vou ficar nesse assunto ainda. Então, em termos de saúde pública, né, como que o Brasil pode transformar todo esse conhecimento agora em ações concretas? Por exemplo, eu não sei, testes mais acessíveis, programas de triagem... inclusão no SUS, por onde começa essa história? Então, só lembrando que nós já começamos há 10 anos atrás, claro. Tá certo? Agora, o que nós precisamos? Como um país gigantesco como é o Brasil, nós precisamos descentralizar essa atenção à saúde. Porque se você falar hoje, no estado de São Paulo, região de Campinas, onde eu estou, por exemplo, o acesso é muito bom a todas essas tecnologias, ao diagnóstico, etc. Mas se você me falar que tem um paciente lá no interior de Pernambuco, ou um paciente lá no interior do Pará, ele vai ter muito mais dificuldade de acesso. Existem centros de referência lá, tá? Mas são poucos. Aqui em São Paulo nós temos vários. Então eu acho que o primeiro desafio é descentralizar, fazer com que o país todo, pessoas que estão em qualquer lugar do país tenham acesso ao diagnóstico e às terapias. Segundo grande desafio que eu vejo, que é estabelecer um sistema de chegada mais rápido desses pacientes nos centros de referência. Então, acho que isso é uma grande preocupação. Lembra aquilo que nós discutimos anteriormente, que tem terapias que não podem esperar, você tem que começar a fazer o tratamento ontem, né? Então, você precisa identificar esses pacientes e encaminhá-los rapidamente para os centros de referência. Eu acho que esse é um outro desafio. Para esses dois desafios, o que você precisa? Mão de obra, profissionais treinados, né? E infraestrutura, por exemplo, para se fazer um diagnóstico rápido, e aí você precisa de equipamento, de laboratórios, etc. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, eu queria fazer um outro comentário, que é em relação ao desenvolvimento das terapias. Desenvolvimento de terapias próprias ou de produtos para diagnósticos próprios nossos. Existe já todo um sistema no Brasil que foi pensado justamente para encorajar o desenvolvimento de produtos para a saúde, tanto diagnóstico quanto terapias, né, que é o Parque Tecnológico Científico da Saúde, que é vinculado ao Ministério da Saúde, que tem sido muito promovido pela administração da saúde hoje no Brasil, né, e que tem uma importância estratégica para o país, porque é esse parque de tecnologia que vai desenvolver as medicações
avançadas, baseadas na genômica, para as condições que são mais frequentes nos nossos pacientes. Então, é muito importante a gente estimular esse parque e ao mesmo, quer dizer, ele vai resolver o problema da saúde, né? E ao mesmo tempo ele vai criar riqueza, porque ele vai desenvolver produtos que vão poder até ser comercializados fora do Brasil. Maravilha, maravilha. Excelente resposta. A gente agora vai fazer uma pausa e vamos entrar, na verdade, num outro contexto aqui do podcast, que é o nosso bate-bola, nosso jogo rápido, tá, professora? Aqui a ideia é a gente conhecer você um pouco melhor. Tá preparada? Sim, vamos lá. Maravilha, vamos lá. Então, a primeira seria o seguinte, que hábito novo ou antigo que você adquiriu que melhorou sua qualidade de vida? Olha, nos últimos 3 anos eu estou assim, eu nunca fui de praticar muito exercício, né? Mas nos últimos 3 anos, depois de uma certa idade, né, eu vi a necessidade de realmente me dedicar ao exercício físico. Então eu estou fazendo musculação 3 vezes por semana e estou me sentindo assim excelente. Baixei de peso, estou me sentindo mais ativa, com mais disposição, então eu recomendo para todo mundo. Se exercitar é uma coisa maravilhosa, a gente tem que fazer sempre, e principalmente se as pessoas estiverem chegando na meia-idade, aí é que tem que fazer mesmo. Concordo, você sabe que a correlação de musculação com longevidade, hoje, qualidade de vida é gigantesca, né? Então virou uma obrigação para todo mundo. Exatamente. Uhum. E um conteúdo, pode ser um podcast, um newsletter, uma série, um livro, né, um filme, que você recomenda? Eu gosto muito de filmes, né? Então existem vários filmes que eu acho que ajudam a gente a entender, inclusive essa coisa da genômica, sabe? Por exemplo, tem aquele clássico, que é o Gattaca. Eu adoro Gattaca. Eu adoro esse filme. É ótimo. Outro que eu acho que ajuda a gente a entender o contexto das doenças metabólicas que eu falei, das doenças raras, é o Óleo de Lourenço, que é um filme muito com a Susan Sarandon. É excelente. Eu acho que ele dá a perspectiva humana, né, do que é. Então, você imagina no óleo, quando eu falei daquelas terapias novas, no óleo de Lourenço você ter uma terapia que antes não existia e que agora foi desenvolvida e que pode curar ou amenizar os sintomas de uma doença. Acho que a gente tem a perspectiva humana ali naquele Nossa, é espetacular. Filme. E quem não viu esse filme, recomendo altamente também. É um filme espetacular. É muito bonito. É muito bonito. E se pudesse escolher uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual que seria? Olha, eu adoro aprender línguas, tá? Eu, então, falo português, falo inglês muito bem, francês, porque eu estudei no Canadá, em Montreal, no Quebec, então também falo francês. O espanhol, que é uma língua que a gente se comunica com os nossos vizinhos, é importante para a interação, né? E eu estou aprendendo outras línguas. Então, eu acho assim, eu queria ter uma grande... sexta língua, então. Sim, eu queria ter assim, cada vez mais facilidade para aprender língua. Aprender língua é legal porque você estimula a sua mente. Inclusive, estimula, quando você aprende uma língua nova, você estimula novos circuitos neuronais, tá certo? Então, é importantíssimo. E também você acaba conhecendo novas culturas, né? E isso é tão rico, né? Então, o meu negócio é língua. Eu estou sempre aprendendo alguma coisa. Você sabe que eu acho que deixa a pessoa até mais empática, né? Porque quando você conhece outra cultura, você entende melhor o vizinho, né? Você entende melhor os hábitos, as práticas, quer dizer, é muito bacana. E essa é super importante porque aqui, professora, se a gente tem uma audiência também, como eu comentei com você, tem uma parte da nossa audiência que são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, estão escolhendo sua carreira. Eu acho que esse episódio foi riquíssimo para abrir os olhos aqui de oportunidades de mercado que existem, são concretas e que têm um futuro, na minha visão, promissor, né, gigante. Que conselho que você daria para você mesma no início da sua carreira hoje? Persista! Persista para fazer aquilo que você gosta. Porque quando a gente trabalha naquilo que gosta, o trabalho não é um peso, ele é um prazer. Então eu acho que é importantíssimo isso, fazer aquilo que você gosta, né? Mas nem sempre é um caminho direto, um caminho fácil,
né? Então, enxergue lá na frente. Hoje está difícil, mas enxergue lá na frente o seu objetivo e persista, que a gente sempre alcança. Conversei com a doutora Ícia Lopes Sendes, uma voz de referência global quando o assunto é genômica. Professora, muito obrigado. Foi um privilégio enorme ter compartilhado com a gente esse conhecimento tão vasto e importante para a saúde brasileira, né? Entendo que, de fato, você deve ser hoje uma das grandes protagonistas na transformação desse mercado. Te desejo sucesso, vida longa, né, que continue fazendo esse trabalho de peso, de grande importância para a população. Muito obrigado, foi um prazer. E eu agradeço também a você que me acompanha por aqui. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Obrigado e até o próximo episódio. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.